E no Evangelho de São Lucas, começando com o capítulo 24 e o versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. E ele disse-lhes: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava, todas as Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Inclinemos a cabeça agora para a oração. Santíssimo Deus, nos aproximamos de Ti, em nome de Jesus, Teu Filho, e cremos que estamos na Tua presença agora. Quando pela fé chegamos ao Teu grande altar, onde Seu sangue está, para falar por nós em nosso favor. E somos, de fato, um povo necessitado, Senhor. Estamos necessitados de Ti. E estamos pedindo Tua graça. E ao vermos as profecias hoje se cumprirem, que a igreja, como ficamos ricos das coisas do mundo e julgamos que de nada temos falta. E ele disse que estávamos nus, cegos, miseráveis e cegos e não sabíamos. E Pai, pedimos graça então, que Tu abras os nossos olhos ao entendimento da Tua palavra, para podermos entender a hora em que vivemos, para podermos nos preparar para a Sua aparição, pois em verdade, cremos que está próximo. Então agora pedimos que nos concedas esta noite os desejos do nosso coração segundo as Tuas riquezas em glória. Perdoando nossos pecados, Senhor, nós rogamos que Tu não olhes para nossos equívocos e nossa ignorância quanto às coisas que devemos saber,
que nos perdoes por isso. E te lembres de que nós, como seres humanos, Pai, estamos sujeitos a todos os tipos de erros e problemas. Tu és o Deus infinito, infalível e eterno. Rogamos que tenhas misericórdia de nós e nos concedas as bênçãos que pedimos, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Agora, estamos agradecidos de novo esta noite pela oportunidade de estar aqui neste auditório e ter este grande momento para ter companheirismo de novo junto às coisas de Deus. Sinto muito tê-lo segurado ontem à noite contra a minha promessa que eu lhes disse que sairíamos todas as noites entre 9 e 9:30. E eu falhei nisso ontem à noite e eu sinto muito tê-lo feito. Agora, esta noite, tentarei me redimir disso com vocês, pois sei que muitos de vocês trabalham e têm de ir trabalhar. Vocês, mulheres, têm de aprontar seus maridos para o trabalho e tal. E muitas de vocês trabalham e é difícil. E acho que hoje tivemos muita pregação. Muitos bons ministros habilidosos, nos trouxeram uma palavra. Seus pastores e evangelistas e tal, que passam pela cidade. Mas acho que o principal que estou tentando lhes trazer é a realidade da presença de Cristo, para que o vejam e saibam que é Ele, por sua promessa identificada para o dia. Agora, ontem à noite, tentamos apresentar um pequeno esboço, e esta noite temos outro pequeno esboço e talvez amanhã à noite. Então, querendo o Senhor, sábado à noite, pois vocês não terão de se levantar tão cedo domingo de manhã, eu quero tentar trazer a mensagem de um jeito que seja mais compreensível para os pastores e aqueles que podem baseá-la nas Escrituras. E então, domingo à tarde, queremos realizar uma fila de oração e orar pelos enfermos, impondo as mãos nos enfermos e orando por eles dessa forma. E vimos que isso teve êxito. Os que não conseguem se erguer pela fé e crer nele e aceitar. Meu modo de pensar a respeito é que seria melhor se pudéssemos nos levantar e aceitá-lo. Aqui na África do Sul, quando eu estava numa reunião lá em Durban, onde umas 200 mil pessoas, suponho, se reuniram no autódromo de Durban, eles só tinham 5 pessoas na plataforma. E quando a 5ª pessoa foi curada na plataforma e perguntaram aos nativos lá onde estavam encostados, oh, que coisa! Bem, aquele é um dos maiores autódromos do mundo. É muito maior do que Churchill Downs, em Louisville, e todos os ingleses vão lá para seus esportes de inverno, corridas. E pegamos o autódromo e estava lotado ao máximo, e toda a pista. E eu estava do outro lado, em um recinto. Sidney Smith, o prefeito de Durban, me levou lá aquele dia ao autódromo. E vi com uma única oração congregacional, depois que aqueles nativos, alguns não sabiam qual era a mão direita e a esquerda, e eu os vi depois que viram e expliquei. Eu tinha 15 intérpretes. Quando diz uma frase, você tem de esperar até que 15 homens a digam. Agora vocês sabem como foi difícil para as tribos. E então, depois que isso acabou e explicar-lhes de forma simples o que Jesus era, eu disse, muitos de vocês aqui são tidos como cristãos, todavia ainda carregando um ídolo na mão. E perguntei eu disse ao Sr. Smith, para que esse nativo está carregando aquele ídolo? E como disse, era uma marca cristã. Ele disse, ele é Zulo. Disse, sei falar a língua dele, pergunte-lhe. E ele fez isso para meu benefício. Então nós nos aproximamos dele e eu o chamei de Thomas. Ele disse, diga algo, pois ele duvida. E eu disse, Thomas, você é cristão? E sim, ele cria. E eu disse, bem, para que está com esse ídolo na mão? Bem, era Deus também. E seu pai carregou este ídolo. E quando o leão foi atrás dele, e ele o mantinha aspergido com sangue. E acendeu uma pequena fogueira para fazer a oração que o feiticeiro lhe disse, e isso afugentou o leão.
Bem, eu disse, sou A palavra Jagter significa um caçador. Liu Jagter é caçar leões. Eu disse, sou um caçador de leões. E não foi a oração que assustou o leão, foi o fogo. O leão tem medo do fogo. Ele disse, bem, ele cria em Amoia. Amoia significa que é uma força invisível, como Deus ou como o vento, entendem? Amoia, algo que você pode... Ele cria em Amoia, mas se Amoia falhasse, isto não falharia, entendem? Agora, essa era a força do cristianismo para eles. E eu disse, agora vejam, tudo que o missionário lhes disse sobre Cristo está certo, entendem? Mas eu disse, vejam, ele não lhes contou tudo. Ele tentou lhes dizer que seus grandes poderes cessaram quando ele morreu lá na cruz e não temos mais isso. Ele se enganou nisso. Ele está vivo e aqui mesmo entre nós, vejam, como sempre esteve. E quando viram isso ser provado, como vocês viram ontem à noite, estimou-se que 25 mil foram curados de uma só vez. Pensem nisso. E no dia seguinte, o Sr. Smith me ligou e disse, irmão Branham, vá até a sua janela, olhe em direção ao Oceano Índico em seu quarto de hotel, e lá vinham 7 grandes caminhões ingleses. Oh, que coisa! Não temos um caminhão que possa carregar 1/3 do que eles comportavam, carregados de muletas e macas empilhadas, em que traziam seus entes queridos das selvas, empilhadas ali. Eles estavam nelas no dia anterior. E aqui estão eles, andando atrás desses caminhões, milhares deles, de mãos erguidas, cantando tudo é possível, somente crer. Agora, se o pagão, um homem que não sabe qual é a mão direita ou a esquerda, um homem que está nessa condição, pode ver isso acontecer uma vez ao ler a Escritura uma vez e lhe explicar. O que devemos nós, que afirmamos ser pessoas cheias do Espírito, o que devemos fazer? Estão vendo? Mas a questão é que fomos tão doutrinados que cada um dá a sua própria opinião. E bem, há diferença com relação às pessoas que se conhece. Vocês sabem, e um pagão não quer dizer necessariamente que tem de ser analfabeto. Há pagãos instruídos, sabem? E são os piores de todos. Isso mesmo. Quando você começa a puxar isso, eu lhes direi, viajando pelo mundo. Já viajei várias vezes em torno do mundo, mas sabem onde precisam de missionários mais do que nunca? Aqui mesmo nos Estados Unidos. Aqui está o campo do missionário. Isso mesmo. Que venham algumas daquelas pessoas que não conhecem a mão direita e a esquerda e ensinem a essas pessoas o que Deus é. Sim, eles têm tantos intelectuais que perderam toda a visão de tudo. Sim, tentam explicá-la e tentam solucioná-la ou tentam decifrá-la. O nativo não tenta decifrar nada, ele crê. E é isso o que você tem de fazer para se acertar com Deus, é crer. Não se pode decifrar Deus. E se Moisés, quando viu aquela sarça que não se consumia pelo fogo, agora Moisés era químico, e Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Mas quando viu aquela sarça, foi estranho. Ora, ele não disse, agora creio que irei até lá. Quando o fogo apagar, vou arrancar as folhas daquela sarça e levá-las ao laboratório e descobrir com que ela foi pulverizada. Vejam, para ver por que aquela sarça podia arder e não se consumir pelo fogo. Essa seria a abordagem científica. Mas o que ele fez? Tirou os sapatos e sentou-se e conversou com ele. Deus lhe respondeu, está vendo? Quando você se humilha, se humilha. E se Marta tivesse dito, quando ouviu que Jesus, depois de mandar recado para que ele fosse orar por Lázaro, que estava morto há 4 dias, e se ela tivesse saído correndo, dito, achei que estávamos crendo em algo de valor, ela tinha direito de censurá-lo. Vocês sabem, pois ele deixou de ir quando o chamaram. Mas vejam, ela fez a abordagem certa. Ela foi a ele e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E também agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Oh, o quê? É isso. Esse é o objetivo. Estão vendo? Ela fez a abordagem certa. Olhe para aquela fé quando tocou Jesus. Ele disse, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, sim, Senhor. No último dia, na ressurreição geral, ele ressuscitará. Ele foi um bom rapaz. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor. Creio que tu és esse Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo.
Oh, que coisa! Onde o sepultastes? Estive conversando com uma mulher não faz muito. Eu citei isso. Essa postura, de novo, são pessoas que afirmam crer em cura divina. Isto é crer psíquica e mentalmente, crer na mente acima da matéria. E eles não creem que Jesus era divino. E disseram que ele era bom homem, que era mestre e filósofo, mas não podia ser divino. Eu disse, se não foi divino, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Sim, senhor. Não se pode concluir nada disso, senão que era divino. Ela disse, se eu provar por sua própria Bíblia que ele não era divino, o senhor aceitará? Eu disse, não se pode provar isso pela Bíblia que eu leio. Ela disse, bem, vou lhe mostrar. Eu disse, muito bem. Ela disse, em São João capítulo 11, a Bíblia disse que quando Jesus foi ao sepulcro de Lázaro, ele chorou. Eu disse, claro. Ela disse, bem, como ele poderia chorar sendo divino? Eu disse, bem, a senhora falha em ver o que ele era. Quando foi chorando ao sepulcro, ele era homem. Mas quando endireitou seus pequenos ombros e disse, Lázaro, sai para fora. E um homem que estava morto há 4 dias saiu do sepulcro. Esse foi mais do que um homem. Foi Deus num homem. Estão vendo? Certo. Ele era homem quando desceu da montanha. Estava com fome e procurou algo para comer numa árvore. Ele amaldiçoou a árvore porque não tinha o que comer. Ele era homem quando estava com fome, mas quando tomou 5 pãezinhos e 2 peixes e alimentou 5.000, levantaram 7 cestos cheios. Isso foi mais do que o homem. Foi Deus num homem. E Deus só se representa no homem. Ele escolheu o homem. Quando ele estava deitado lá, naquele barco, aquela noite, onde virtude saiu dele o dia todo, pregando, e as pessoas empurrando para acompanhá-lo, discernindo e tal, e a tempestade sobre o mar, acho que 10.000 demônios juraram que o afogariam naquela noite quando ele estava deitado lá atrás, dormindo na parte de trás do barco, balançando como uma rolha de garrafa lá em algum lugar no mar impetuoso. Ele era homem, quando estava cansado, deitado lá dormindo, isso mesmo. Mas quando o despertaram, pôs o pé na borda do barco, olhou para cima e disse, cala-te, aquieta-te. Esse foi mais do que um homem ali. Sim, foi Deus num homem. Ele era homem quando morreu na cruz, clamando por misericórdia. Ele era homem, mas quando rompeu os selos da morte, do inferno e da sepultura e ressuscitou ao 3º dia, ele provou que era mais do que um homem, era Deus num homem. Não é de se admirar que todo homem que chegou a ser algo de valor cria nisso. Todos os poetas e todos os que já chegaram a ser algo de valor criam nisso. Isso mesmo. Ele era mais do que um homem. Ele era Deus. Agora, Deus, em seu próprio Filho, formou um corpo no qual ele viveu, fez morada, mudou seu aspecto. Imaginem só. Jeová deitado numa manjedoura, acima de um monte de estrume, num celeiro, chorando como bebezinho. Aquelas mãozinhas de bebê, o pequeno Jeová descendo e velando-se nesta forma. Vejam Jeová brincando como adolescente. Vejam Jeová construindo numa carpintaria. Jeová pendurado na cruz. Então, quando ressuscitou, ele provou que era Jeová. Isso mesmo, Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele era mais do que um filósofo, ele era mais do que um profeta, ele era Emanuel. Agora, esta noite, vamos abordar isso, um tema aqui. Bem, acabamos de ler as Escrituras e vamos tomar isto como tema. Quando seus olhos se abriram, então o conheceram. Agora, nossa cena se abre num belo momento ou cenário, mais ou menos nesta época do ano. Foi numa Páscoa, e foi a primeira, uma ótima Páscoa. Jesus havia voltado dos mortos na primavera, na Páscoa, e estava vivendo de novo entre as pessoas. E muitos que o amavam não sabiam. E é igual ao que ocorre hoje. Há muitos que o amam, que na verdade não conseguem crer que Ele está conosco agora. Parece que eles não conseguem compreender. Eles, sim, muitos deles naquele dia, que tinham andado e falado com Ele, não puderam compreender que Ele havia ressuscitado dos mortos, mesmo tendo testemunhas que estiveram no túmulo e tal. E sabendo que Ele havia ressuscitado dos mortos, mas mesmo assim não conseguiam crer. Por quê? Queria saber por quê. Vejam, foi bem incomum, entendem? Foi incomum demais. E é geralmente nas coisas incomuns que Deus está.
São as coisas incomuns que o tornam Deus, entendem? São o que o tornam o que ele é. São as coisas que ele faz, tão incomuns. Agora, foi incomum quando José, antes do nascimento, quando encontrou Maria, sua amável namoradinha de quem ele estava noivo para se casar. Ele viu que ela estava para ser mãe sem ser casada. Assim, ela sem dúvida lhe contou sobre a visita de Gabriel, o anjo, e José era um homem justo. Ele era um bom homem e queria acreditar nela. Posso imaginar que ele a amava de todo o coração, vendo aquela jovem donzela hebreia, e olhava nos olhos dela, e quando ela dizia, José, querido, o grande anjo Gabriel me visitou e disse que o Espírito Santo me cobriria com a sua sombra. E o santo que havia de nascer em mim, seria chamado o Filho de Deus. Agora, ele queria crer nisso, mas nunca tinha acontecido nada assim, então era incomum demais. E olhem, ali estava um homem justo, um homem bom, e a Escritura afirmando que uma virgem conceberia, e ele não entendeu, notaram? A Escritura que disse que Cristo nasceria dessa forma, mesmo assim José não conseguiu entender, pois era incomum demais. Agora, naqueles dias, eles não tinham profetas. Eles não tiveram profetas por centenas de anos, por isso Deus tratou com ele em sonho. Um sonho é uma maneira secundária. A maneira certa é sempre ir primeiro à palavra. Agora, Deus tem uma maneira de provar se a sua palavra está certa ou não, onde houvesse algum... No Antigo Testamento, Arão tinha as 12 pedras, as pedras de nascimento em seu peitoral aqui, e as penduravam na ombreira do templo. Se um profeta profetizasse ou um sonhador contasse um sonho, eles os levavam a ele, o que é chamado, como os ministros conhecem, de Urim Tumim. E assim, quando este sonhador contava seu sonho ou o profeta contava sua profecia, e luzes sobrenaturais não brilhavam sobre isso para formar o Urim Tumim. Então, não importa quão real parecesse, estava errado. O Urim Tumim tinha de testemunhar que estava certo. Bem, isso agora, o sacerdócio arônico foi abolido e o velho Urim Tumim. Mas Deus ainda tem um Urim Tumim, que é a palavra. Se um profeta profetizar ou um sonhador tiver um sonho e for contrário a essa palavra, não importa quão real pareça, esqueça. Esse é o Urim Tumim de Deus, é isso. E tem de responder para ser verdade. E é Deus que está interpretando sua própria palavra. Assim, Deus não tinha profetas na terra naquele dia. Então, Deus falou a José pela via secundária, mostrando que, se não há nada presente pelo qual deva trazer, Deus pode operar através de qualquer coisa que ele tenha prometido. Estão vendo? Ele poderia operar em um sonho. Se não houvesse profeta, então ele poderia operar em um sonho. Assim, não importa quais sejam nossos pequenos dons, Deus pode falar conosco do jeito que ele quiser, mas tem de ser com a palavra. Estão vendo? Tem de ser de acordo com a palavra. Agora, vemos que seu sonho estava de acordo com a palavra, pois Isaías disse, uma virgem conceberá. E seu sonho estava de acordo com a palavra, e esta era a que tinha concebido. E então, quando o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, lhe apareceu neste sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Bem, ponto final. Ele era um homem justo, ele queria acreditar, mas era tão incomum para ele. Esse é um homem que quer acreditar em algo e a verdade está diante dele, Deus dará um jeito de vindicar isso, para provar que é a verdade. Deus está obrigado a fazê-lo, pois foi para isso que ele o salvou. São aqueles que estão ordenados à vida. Agora vemos que aquela coisa incomum foi o que não conseguiram entender. E esta ressurreição foi incomum. Eles, no entanto, se tivessem notado, era sua palavra prometida. Ele lhes disse, o Filho do Homem sobe a Jerusalém e há de padecer muitas coisas dos gentios. Ser entregue nas mãos deles e ser crucificado, ser sepultado. E ao terceiro dia ressuscitará. Viram? Ele também disse, como Jonas ficou 3 dias e noites no ventre da baleia, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e noites no coração da terra.
Davi, um dos seus profetas, profetizou, disse: não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. Estão vendo? E todos os profetas falaram dele. E parecia que esses discípulos, contudo, parecia que eles teriam reconhecido e deveriam ter sabido disso. Mas vejam, foi-lhes ocultado. E a palavra prometida a eles, e ainda assim não a reconheceram. Estão vendo? Cumpriu-se exatamente o que ele disse que aconteceria. O que o Antigo Testamento disse que aconteceria. Cumpriu-se perfeitamente. E ainda assim não entenderam. Notem, enquanto iam agora dois deles, Cleopas e seu amigo, estavam a caminho de Emaús. E era domingo de manhã. Assim, estavam a caminho de lá conversando. Iam pela estrada muito tristes. Que coisa! Eles estavam mesmo decepcionados com algo. Parecia um véu. E Deus permite que as coisas aconteçam assim. Ele faz isso de propósito, só para testá-lo. Agora, deixem-me esclarecer isto diante de vocês para que entendam que todo filho que vem a Deus tem de ser treinado como filho. Ele tem de ser testado, cada filho. Você nunca é testado, você não é filho. Você não pode suportar o castigo de Deus. Então você é ilegítimo e não um filho de Deus. Você afirma que Deus é seu pai. Diz, não posso crer. Bem, isso só mostra que Deus não é seu pai. Veja, você entenderia. Agora notem este teste. Deus testa cada um dos seus filhos. Todos os que vêm a Ele devem primeiro ser testados, postos à prova, provados. Olhem para Ele quando esteve aqui na terra. Certo dia, Ele olhou em volta. Grandes multidões estavam com Ele. Quando começou, Ele era muito querido. Todas as igrejas abriram suas portas. Este jovem rabino, não há dúvida de que um grande profeta se levantou entre nós. Ele está curando nossos enfermos. Ele vem a estes cultos de cura. Ele faz grandes coisas. Isso era ótimo. Mas um dia havia muitos seguindo-o, entendem? Esse era o sinal para atrair a atenção do povo. Agora, uma voz tem de seguir esse sinal. Era a sua doutrina, notem. Mas quando a voz veio, foi diferente. Eles o crucificaram porque ele se fez igual a Deus. Quando ele estava curando os enfermos e realizando os milagres e discernindo os pensamentos no coração deles, era maravilhoso. Mas quando ele disse, eu e meu pai somos um, que coisa isso, foi demais para eles. Eles não puderam tolerar isso, estão vendo? Isso foi demais. Ele se faz Deus, assim ele tenta ser igual a Deus. Bem, ele era o Filho de Deus. E ele disse, vós os chamais a quem a palavra foi dirigida. Vossa lei diz isto, que a palavra foi dirigida aos profetas, e vós os chamais deuses. Então, se pudestes chamar um profeta de Deus, como podeis me condenar quando digo que sou o Filho de Deus? Examinai as Escrituras, são elas que vos dizem o que eu devo fazer. Se não faço de acordo com o que a palavra diz que devo, então não me acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, que é a palavra, então crede nas obras que eu faço. Mesmo assim, não puderam crer. Assim Jesus disse certo dia, agora notem, ele não explica as coisas, ele só diz, notem, ele disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Poderiam imaginar o que um refinado grupo intelectual de pessoas, um grupo de médicos lá de pé, rabinos, pessoas bem treinadas e altamente instruídas pensaram quando ele disse isso? Posso imaginar que o médico olhou e disse, os ministros se levantaram e disseram, viram? Isso fez se manifestarem ali mesmo. Agora, ele nunca explicou isso. Ele não precisava explicar. Disseram, ele nos fará, ele quer que sejamos vampiros humanos, beber sangue humano e comer carne humana. Ele nunca disse como fazer, ele só disse, se não fizerdes isso. Notaram? E então aquela multidão de fora, milhares disseram, lá está ele, estão vendo? Sim, eu sabia que sairia depois de um tempo. Vejam, eles estavam esperando que saísse e ele certificou-se que saísse. Para começar, eles eram parasitas, assim, já não andavam mais com ele. Então ele se virou, ele tinha 70 consigo. Então ele disse àqueles 70, que direis quando virdes o Filho do Homem subindo ao céu de onde veio? Agora, ele nunca explicou. Eles olharam uns para os outros e disseram, o Filho do Homem subindo ao lugar de onde veio?
Bem, conhecemos sua mãe, conhecemos seus irmãos, suas irmãs. Vimos a manjedoura em que foi colocado ao nascer. Vimos o berço em que foi embalado. Ora, ele veio de Nazaré, vindo de lá de cima. Duro é este discurso. E já não andavam mais com ele, estão vendo? Agora, o tempo todo, esses discípulos estavam ali. Eles também não sabiam, mas criam. Eles não podiam explicar. Ele nunca explicou. Mas vejam, eles foram ordenados à vida. Eles não podiam explicar isso, mas ficaram ali. Então ele se virou e disse: escolhi 12 de vós. Um é um diabo. Ele disse: quereis vós também retirar-vos? E foi aí que Pedro disse essas palavras memoráveis: Senhor, estamos persuadidos de que só tu tens a palavra da vida. Para onde iríamos? Foi isso, vejam, entendem? Ele não explicou, ele disse isso para que rejeitassem, entendem? A fé não pergunta, não arrazoa, ela examina a Escritura em busca. Se tivessem examinado a Escritura, ali estaria provado quem ele era. Mas ele os sacudiu assim, dizendo coisas e nunca explicando. E até nos pátios lá, quando puseram o trapo em seu rosto, e alguns bateram nele e deram-lhe tapas. Disseram: se és profeta, diz-nos quem te bateu agora, e nós creremos em ti. A mesma coisa, o mesmo velho diabo que sempre esteve lá, quando ele foi tentado, quando começou seu ministério, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O mesmo dentro daqueles sacerdotes e rabinos lá em cima disse: se és o Cristo, desce da cruz e prova para nós. Estão vendo? Ele poderia ter feito isso. Ele sabia quem tinha batido nele, mas ele não se faz de palhaço para ninguém. Ele era a palavra e ainda é a palavra. Sempre foi a palavra e continua sendo a palavra. E esquadrinhando, eles poderiam ter visto isso, mas não viram. Eles estavam, notem, na estrada, eles estavam os que estão sentados aqui, quero que prestem muita atenção. Estavam falando dele quando ele lhes apareceu. Agora, é assim que ele vem, é quando fala-se dele. O problema hoje é que falamos de tantas outras coisas além dele. Estamos sempre conversando sobre o que temos de fazer e sobre algum negócio, ou da roupa que tem de ser lavada, ou deste tipo de detergente que você deve usar, quando você deveria estar lhe dando louvor e glória. É aí onde estão os nossos tesouros. Aí também está o nosso coração. Eles deveriam tê-lo reconhecido, mas não. E assim é hoje. Todavia, a Escritura disse isso, entendem? Ele lhes revelou as promessas da Escritura a respeito de si para aquela era. Lembrem-se, ele começou com o princípio, disse: ó nécios e tardos de coração, explicou-lhes as Escrituras. E depois que as Escrituras lhes tinham sido pregadas, mesmo assim não o reconheceram. Se isso não é uma congregação moderna, eu não sei. As Escrituras explicadas a eles, e mesmo assim não entenderam. Eles iam caminhando, afirmavam ser seus discípulos. Mesmo assim, não o reconheceram, depois que ele lhes declarou a Escritura para aquela era a qual Deus havia determinado. Ele disse: não sabeis que o Cristo devia ter padecido estas coisas e entrado na sua glória e ressuscitado? Eles deviam saber disso. Disse: não sabeis vós tudo o que os profetas disseram sobre Cristo? E ele começou lá atrás, ele explicou tudo, ele as apresentou, e mesmo assim não reconheceram, depois de apresentar a Escritura tão perfeitamente quanto se poderia. E eles andando junto dela, supostamente seus discípulos. É assim? E contudo, ele era aquela Escritura cumprida ali de pé e mesmo assim não entenderam. Estão vendo? Agora, esse é um retrato muito bom do dia em que vivemos. Não digo isso por maldade, digo pela verdade, isso mesmo. Eles mesmo assim não o reconheceram, apesar das suas promessas, que ele tinha feito, terem se cumprido. E ele estava lhes declarando, e de pé ali mesmo na pessoa, e mesmo assim não reconheceram. Notem a repreensão a eles por não reconhecerem a Escritura cumprida. Agora, quando deveriam ter sabido, eles eram discípulos, eram homens que tinham feito grande sacrifício, eram homens que o amavam, eram homens que foram treinados por ele.
E mesmo assim, depois de ele lhes dizer estas coisas, ficar na companhia deles é dizer que isto aconteceria, e aqui tinha acontecido, e mesmo estando com ele, depois da sua ressurreição, e não o reconheceram. Você diz, poderíamos fazer algo assim? É possível que fizéssemos isso. Isso mesmo, com certeza é possível. Depois que ele prometeu em sua palavra o que ia fazer. E vemos acontecer como ele disse, e mesmo assim ignoramos. Foi o que fizeram. Agora, ele veio e lhes disse que ia ser crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia, e começou então a lhes contar tudo a respeito. E ficaram tristes, disseram, sabes, alguns foram ao sepulcro, e algumas das mulheres disseram que ele ressuscitaria dentre os mortos. Todo esse boato se espalhou, e disse, és tu só peregrino por aqui? Não sabes estas coisas? Ele disse, quais? Como se não soubesse nada a respeito. Vejam, ele disse isso só para despistá-los e fez isso de propósito só para provar. E sabiam que ele não muda sua natureza? Ele faz o mesmo, só para prová-lo, para ver o que você fará. Ele dará um jeito, isso será colocado diante de você e só para ver o que você dirá a respeito. Sua atitude, como reagirá, o que você pensará disso. Ele faz de propósito, ainda faz, pois é a sua natureza imutável. Ele fez isso no passado. Lembrem-se de Elias. Ele até pediu a um soldado para feri-lo. Disse, eu era sentinela de pé junto a Acabe e deixei o prisioneiro fugir. Ele não fez isso, mas agiu assim para deixar Acabe pronunciar seu próprio julgamento. Fez o mesmo nos dias de Noé. E ele não pode mudar sua maneira. E Deus desce de uma maneira, mas sempre... Você diz, bem, como eu saberia o que é certo e errado? É a Escritura prometida para essa hora. É a Escritura que está prometida. Se tivessem saído da sua tradição e saído daquela tradição em que estavam e lido as Escrituras como ele lhes disse para fazer, examinais as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Elas lhes dizem quem eu sou. E disseram, bem, agora, o rabino nos disse isto e aquilo, nós cremos no que a igreja diz, vocês estão vendo? Não é o que a igreja diz, é o que Deus disse. O que Deus disse, não o que a denominação diz ou aquilo. Creiam em Deus. Agora, e foi aí que falharam, pois tinham tanta tradição que falharam em reconhecer isso. Agora, vemos então que ele disse, ele os repreendeu, notem, nécios e tardos de coração para entender todos os sinais escriturísticos e as coisas que deveriam acontecer nessa era. Nécios, tardos de coração para entender tudo o que os profetas disseram que deveria acontecer neste dia. Todos estes sinais que vocês estão vendo. A Bíblia disse que estes sinais deveriam acontecer neste dia e vocês os veem acontecendo. E então são nécios o bastante para não crerem? E ele falando direto com eles. E mesmo assim não reconheceram. Isso é que é ser cego. Poderíamos fazer isso? Talvez possamos, se não examinarmos as Escrituras para ver em que momento estamos vivendo, ver em que momento, o que é, como. Pode ser mais tarde do que pensamos. No entanto, eles afirmavam ser seus discípulos. Eles alegavam que tinham crido em toda a palavra que ele havia dito, que criam em toda a Bíblia. E aqui estava o Messias, o Deus da Bíblia, de pé ali em identificação, identificando a própria palavra escrita. E eles deveriam ser crentes nessa palavra. E eles se referindo ao passado e dizendo-lhes isso. Lembrem-se do que foi dito a respeito, e o que foi dito a respeito, e como Jesus deveria fazer isso, ou como o Cristo deveria fazer isso, e como então todas estas coisas. E mesmo assim não entenderam, eles não sabiam o que houve. Eles conheciam a palavra quanto à letra, mas não entenderam a palavra quando foi literalmente interpretada. É o que acontece hoje. Cada um tem a sua própria interpretação. Quando Deus condena tudo isso, Deus faz sua própria interpretação. Se Deus disse que faria algo, quando Ele faz, essa é a interpretação. Deus interpreta a sua própria palavra. Lá estava ele, lá de pé, seu próprio intérprete. Aleluia!
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz a sua própria interpretação. Não precisa de nenhum seminário ou de nenhum ministro, eu, você ou ninguém mais para interpretá-lo. Ele prometeu e então se volta e faz. Ponto final. Isso se interpreta. Assim, lá estava ele, o grande e poderoso conquistador de toda doença, de toda enfermidade, morte, inferno, sepultura, e ressuscitou. O que eles tinham crido nisso o tempo todo. E lá estava ele, mas não podiam crer. E ele se referindo a si o tempo todo, lhes disse, e começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes todas as coisas que dele estavam escritas. E mesmo assim não entenderam. Parecia que não conseguiam entender. Só isso. É igual agora. Qual é o problema hoje? O motivo disso? Estamos ocupados demais aprendendo nossos credos. Estamos ocupados demais com nossos programas denominacionais. Estamos ocupados demais com jantares de sopa e loteria na igreja. Estamos ocupados demais com a sociedade de ajuda das senhoras. Estamos ocupados demais com nossos programas de TV e todas essas outras bobagens. Estamos ocupados demais para examinar as escrituras, para ver se estão certas ou não. Se você fosse ao restaurante e pedisse uma tigela de sopa e tivesse uma aranha nela, você processaria o restaurante. Você não ia engolir por nada com uma aranha nela, pois tem medo que possa matar este corpinho. Mas você enfia qualquer coisa nessa alma, qualquer coisa, qualquer tipo de credo, e nunca o examina para ver se é certo ou não. Há um caminho que ao homem parece direito. Examinem as Escrituras. E essa alma é eterna, vocês sabem. Assim não. Vejam o que colocam aí. Vejam estes credos e todas estas coisas. Temos isso como um clube. Nos unimos a um clube e acabou. E é assim que as pessoas pensam hoje. Esse é o motivo. Não tem tempo para estudar, meditar, examinar as coisas e tentar descobrir se estão certas ou não. Deixem que o próprio Cristo a interprete. E se vier a acontecer o que ele disse, então é a verdade. Olhem e vejam se é para este dia. Como me referi ontem à noite, Moisés não poderia vir com uma mensagem de Noé. Nem Jesus poderia vir com a mensagem de Moisés. Estão vendo? Foi assim. Foi atribuído para cada hora. Agora, nós não poderíamos vir com uma mensagem de Lutero, nem com a Wesleyana, nem com uma mensagem pentecostal. Está bem além disso. Você diz, isso é algo que você está... Bem, a Igreja Católica também achava que Lutero estava inventando. Wesley também achava que eles estavam... Os luteranos achavam que Wesley estava inventando. Os de Wesley também achavam que os pentecostais estavam inventando. Mas a questão é, examinem as Escrituras. Ela identifica cada era. E se as coisas que ele está fazendo agora não o identificam, as promessas de Deus, então deixe para lá. Mas se ele diz que acontecerá e acontece, então creia que não é o homem, é Deus falando, fazendo sua própria interpretação da sua palavra. Nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram a respeito do Cristo. Ainda assim, seus discípulos não podiam crer na palavra escrita, pois estavam tão ocupados com isso. Estavam tristes com isso. Ainda assim, afirmam que creem hoje que ele ressuscitou ao terceiro dia. Falamos disso. Cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo para sempre, e basta que ele faça algo exatamente como prometeu fazer. Vejam o que dizem. Bem, ou é um bando de santos roladores, ou é telepatia mental, ou é algum tipo de adivinho. Ou, assim como fizeram então, vejam, é esse mesmo espírito. Agora lembrem-se, o diabo leva seu homem, mas não seu espírito. O espírito estava naqueles homens lá atrás, mestres religiosos. Lembrem-se, ninguém poderia apontar um dedo contra aqueles fariseus. Eles tinham de viver certo. Morreriam apedrejados se não vivessem assim. Eles eram bons homens, professores muito instruídos, eruditos. E Jesus disse, sois um bando de cobras, fazeis as obras do vosso pai. Porque um homem, Deus, poderia dar uma interpretação a um homem desse tipo? Como ele poderia dizer algo assim? Porque se recusaram a ver a palavra identificada, manifestada. Agora, hoje vimos, muitas vezes dizemos, os luteranos diziam, quando crê no Senhor Jesus Cristo, você o tem. Só isso.
Os nazarenos, os peregrinos da santidade e os metodistas livres diziam: não, você tem de gritar para recebê-lo. O pentecostal diz: você tem de falar em línguas para recebê-lo. Tudo isso está errado. Já vi feiticeiros falarem em línguas e bruxas. Já os vi pular e gritar, e vi os muçulmanos enfiarem farpas sob os dedos e gritarem mais alto do que já ouvi pentecostais na vida. Entretanto, crer é certo, falar em línguas é certo, e clamar é certo, e regozijar-se, mas ainda assim não é ele. Aqueles fariseus, alguns disseram: bem, é o fruto do Espírito que está certo. Aqueles fariseus tinham mais fruto do Espírito do que chamamos fruto do Espírito, do que eles poderiam. Nós jamais poderíamos produzir. O que diriam se eu o colocasse em julgamento agora, dizer como se fosse um jovem que veio à cidade aqui o outro dia e se intitula profeta? Vamos colocá-lo em julgamento por um minuto. E agora estou falando com vocês contra ele. Deus me perdoe por dizer isso, mas só para mostrar. E eu digo: este jovem, ele está por aqui. Ele se intitula profeta, vem da Galileia. Ele faz muitas curas e tal, mas não significa nada. Vejam, temos aqui o tanque de Betesda. Os aleijados se deitam ali quando aquele anjo desce e agita a água, qualquer um entra. Porque Deus iria querer outra coisa além disso? Vejam, eles falharam em reconhecer a palavra daquele dia. A promessa estava pronta para ser cumprida. Agora dizem: nós o julgaremos pelo fruto do Espírito. Agora olhe, quem foi que ficou do lado? Quem foi, quando você estava aprontando por aí, quando jovem, que dedicou todo o tempo ao estudo da palavra de Jeová? Seu velho sacerdote piedoso. Quem foi, quando o papai e mamãe estavam prestes a se separar, que pôs um braço em volta de um e um em volta do outro e os uniu de novo? Seu velho sacerdote piedoso, certo? Quem foi, quando as colheitas do seu pai foram insuficientes e ele não tinha dinheiro, você não tinha nada para comer? Quem lhe fez um cheque e ele lhe deu o dinheiro ou o ajudou? Aquele velho sacerdote piedoso. Quem estava ao lado da sua mãe e do seu pai quando você nasceu, quando veio a este mundo? Aquele velho sacerdote piedoso. Quem foi que o pegou nos braços e o circuncidou ao 8º dia e o ofereceu uma vida a Deus? O velho sacerdote piedoso. E então, veja, há homens de negócios aqui em nossa cidade. Jeová requer um cordeiro. Esses homens de negócios são comerciantes, eles vendem, comercializam. Então, não criam cordeiros. Assim, o sacerdote deu um jeito deles poderem limpar a alma de acordo com a palavra de Deus e construíram pequenas gaiolas lá nos pátios. E trouxeram um homem que vendia os cordeiros ali e permitiam que estes homens que queriam oferecer uma oferta pelo pecado por sua alma à exigência de Jeová virem comprar esse cordeiro. Então, o que esse indivíduo fez quando chegou ali? Virou as mesas de dinheiro e os expulsou dali, tentando impedir um homem de acertar sua alma com Deus. E o que ele disse sobre aquele seu velho sacerdote piedoso? Que era um bando de cobras e do diabo. Fala-se de fruto do Espírito, eles o venceriam de longe. Mas qual é a evidência de um crente? Que creia na palavra identificada da hora. Sempre foi assim. As pessoas confundem isso em todo tipo de tradições e religiões e denominações e instruções e tal. Mas Deus vem com sua palavra e a confirma para a hora. Essa é a evidência. Olhem para ele e vejam. Ele disse: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. Elas testificam quem eu sou. E se não faço o que a Escritura diz que faria, então não acrediteis em mim. Estão vendo? E mesmo assim, eles não souberam. Depois de andar com ele, e aqui identificando-se depois da ressurreição e mostrando que era ele pelas Escrituras. Ainda assim, vocês sabem, hoje, depois disso, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu ao povo nos últimos dias. Quando disseram, anos atrás, quando o grupo pentecostal começou, que não existia isso. É a igreja que mais cresce no mundo, a pentecostal. É a mensagem que eles têm tido agora por 50 anos. Disseram que não poderia ser feito, mas foi feito mesmo assim. Disseram que não havia isso de Espírito Santo. As pessoas seguiram em frente, receberam-no mesmo assim. Deus prometeu que derramaria seu Espírito. Como se vai parar isso quando ele prometeu que o faria? Disseram, ninguém crerá, mas crerão.
Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, que creiam na sua palavra. Eles seguiram em frente, tornaram-se a igreja mais poderosa que há na terra. Nosso visitante dominical, o visitante católico, disse, não faz muito, que a igreja pentecostal é a igreja que mais cresce dentre todas as organizações. Disse que a igreja deles testemunhou 1 milhão de conversões no ano passado. E os pentecostais tiveram 1.500.000 no ano passado. Isso não inclui a minha, Roberts, e essas outras reuniões assim. Estão vendo? São apenas os que são aceitos como membros. Alguns não sabem onde frequentar nessas reuniões evangelísticas, mas registraram 1.500.000 convertidos em um ano, testemunhados pela Igreja Católica. Estão vendo? Disseram que não poderia ser. E agora os presbiterianos, metodistas e batistas estão buscando isto. E os pentecostais estão cegos o bastante para não verem a hora. Não sabiam? Naquela 7ª vigília, quando as virgens adormecidas disseram, vem, dá-nos um pouco do vosso azeite. E quando elas disseram, só temos o suficiente para nós. E enquanto tentavam comprá-lo, o noivo chegou. E elas entraram. Aí estão, vocês estão vendo? Inécios, ele poderia dizer de novo, tardos de coração para crer tudo o que a Escritura diz sobre este dia, para crer que esta era da igreja de Laodiceia, que ele foi expulso da igreja, e porque somos ricos, de nada temos falta. Ora, somos uma das organizações mais ricas do mundo, o movimento pentecostal. Oh, que coisa! Antes estávamos no beco, mas irmão, está na rua da frente agora, as melhores igrejas e os melhores seminários. E estamos construindo um de 50 milhões de dólares bem aqui agora, vejam, e todos os tipos de coisas grandes. Rica! Mas é então que você esquece a promessa. Você começa a ir em direção à tradição, e é por isso que, quando ele vem se identificar, as pessoas estão frias e insensíveis com sua instrução e filosofia e tal. Elas transformaram os mandamentos de Deus numa tradição. Você se levanta e fala com elas e não aceitam. Isso retorna. Agora, se isso viesse bem polido, se algum grande bispo ou alguém trouxesse algo assim, bem, eles receberiam. Mas vejam, nunca veio assim. Se alguma organização aceitasse isso, estaria bem. Mas ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Se ele tivesse vindo com Caifás, e Caifás tivesse dito, agora, eu sou o Messias, sou o que deve ir agora. Vejam, eles diriam, oh, grande Santo Pai, tu és o Messias. Mas vejam, isso não identifica o Messias. Seus direitos religiosos, isso não o tornava Messias. Ele foi o sinal que a Bíblia disse que o tornaria Messias. Hoje é a mesma coisa. Não nossas denominações, não nossos credos, mas o que o assim diz o Senhor é. Agora, notem, o mesmo agora. Nós ficamos do mesmo jeito, ainda cremos em credos, denominação, em instrução mundana e tal. Ora, vocês sabem, muitas das nossas igrejas estão começando a aceitar a ideia de que antes que um missionário possa ir ao campo, e ele tem de passar por um teste psicológico com um psiquiatra para ver se seu QI é suficiente para ser missionário. Agora, isso é contrário à Escritura. A Bíblia disse que Pedro era um homem indouto e sem letras. Ele nem sabia assinar o próprio nome, mas agradou a Deus dar-lhe as chaves do reino, pois ele viu o Messias e conheceu sua evidência. E prostrou-se aos seus pés e o reconheceu como o Messias. Ele creu na palavra. E tu és Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, não sobre Jesus, mas sobre sua revelação espiritual de quem ele era. O mesmo que ele fez com Abel. Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim. Os dois rapazes ofereceram, ambos oraram, ambos construíram um altar, ambos adoraram o mesmo Deus. Estão vendo? Um foi aceito, o outro rejeitado. Porque, por revelação, Abel viu que não foram frutos ou maçãs que nos tiraram do jardim do Éden, foi sangue, e ele ofereceu sangue e Deus o recebeu. E vejam em Moabe, a grande organização, o mesmo Deus. Lá veio Balaão, o bispo, edificou 7 altares, como Israel tinha feito lá embaixo, colocou 7 sacrifícios limpos, novilhos e 7 carneiros, falando da vinda de Cristo.
Fundamentalmente, ambos estavam certos, mas olhem aqui embaixo para este pequeno grupo de renegados vagando por lá que nem passará pela terra. Seu pastor temia que tivessem algum tipo de reavivamento ali, assim não os deixavam passar. A caminho da terra prometida também. E ele não deixou seu irmão Israel passar, certo? O que Balaão falhou em ver foi aquela rocha ferida e aquela serpente de bronze, o brado do rei no arraial. Eles falham em ver essa identificação de Deus entre eles. Ambos tinham profetas, Balaão lá em cima e Moisés aqui embaixo. Mas Moisés estava identificado com uma palavra. Essa é a diferença. Ambos grandes pregadores, mas este homem estava identificado com uma palavra. Ele não era poderoso de uma nação como aquela era, mas estava identificado com uma palavra e tinha a evidência dela. Amém! Essa é a verdadeira tripulação crente. Cristo conosco, Cristo em nós. Um pouco, e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, pois estarei convosco e em vós até a consumação do mundo. Notem. Agora, lembrem-se rapidamente. Eles falharam em ver isso. Não, eles não entenderam como poderia ser. E a palavra prometida era para a era deles. Ele foi aquela promessa cumprida. E mesmo assim falharam em vê-la. Um sinal seguro de um verdadeiro profeta. Notem o que ele fez. E eles, agora notem, eles foram rapidamente. Ele disse, tu sendo peregrino e não sabes que Jesus de Nazaré, um profeta em obras, poderoso diante de Deus e do povo? Cremos e sabemos que ele foi profeta. Observem-no, assim que o identificaram, ele continuou perguntando, o que? Estas coisas que aconteceram, o que? O que aconteceu? Ele disse, Jesus de Nazaré, um profeta, poderoso diante de Deus e dos homens. E cremos que ele seria aquele que traria libertação a Israel. E assim que o reconheceram como profeta, notem, imediatamente ele foi a palavra. Um verdadeiro sinal de um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta sempre vai à palavra, pois a palavra do Senhor vem ao profeta, estão vendo? E ele vai a... E notem o que ele fez. Disseram-lhe que criam que ele era profeta. Agora, é conveniente, apropriado a um profeta identificar-se com a palavra. Amém. Pois a palavra sempre vem ao profeta. O velho Dr. Davis está sentado aqui. Vejam o que? Não sei se está ou não. Acho que está aqui na Flórida, em algum lugar. Disseram-me, Dr. Davis, se está aqui. Foi ele quem me consagrou na Igreja Batista Missionária. Conversávamos sobre a Escritura. E ele dizia que João Batista batizou Jesus primeiro, ou Jesus batizou João primeiro, pois João nunca tinha sido batizado. E ele estava pregando o batismo, e ninguém era digno de batizá-lo. Então, Jesus batizou João, disse, quando ele o permitiu. Bem, eu não conseguia entender direito como ele fez isso. Não conseguia entender a Escritura. Certo dia, quando estávamos sozinhos e o anjo do Senhor estava presente, ele me revelou. Vejam, agora vejam. Jesus era a palavra, João era o profeta. Ali estavam dois dos maiores da terra, Deus e seu profeta. E a palavra era Deus. E é sempre conveniente a palavra ir ao profeta. E João era o profeta. E aqui vem a palavra, caminhando direto até a água ao profeta. A palavra veio ao profeta, na água. Amém. Sinto-me religioso. A palavra vem com absoluta certeza ao profeta. E aqui estava ele e a palavra em forma vivente, e aqui estava o profeta de pé na água. E a palavra veio ao profeta. Posso ver os olhos deles quando se encontraram. João olhou para cima, viu os céus abertos, aquela pomba descendo como asas de fogo sobre ele. Uma voz vindo dela dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Quando João olhou, ele viu aquela luz sobre ele, seja o que fosse. Primeiro, quando se dirigiu à margem, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava tão perfeitamente preocupado com uma crença genuína que disse, há um de pé entre vós, cujas alparcas não sou digno de levar.
Ele batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele sabia que ele tinha de vir em seus dias, pois era o precursor dele. Ele disse, há um entre vós agora, que não conheceis, mas eu o conhecerei um dia destes, quando eu vir aquele sinal, identificá-lo. Então, certo dia, Jesus veio. Ele disse, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi, a palavra, direto ao profeta na água. João olhou para ele com humildade e disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens a mim? Notem agora, a palavra e o profeta juntos. Vejam, o profeta terá de conhecer a palavra, pois a palavra manifesta-se ao profeta. Agora, aqui se cumpriu sua profecia, ele apresentaria o Messias, e aqui estão o profeta e a palavra juntos. E ele disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens a mim? Jesus olhou de frente para ele e disse, deixa, porque assim nos é conveniente cumprir toda a justiça. E quando o batizou, vejam o que foi? Jesus disse, como profeta, tu sabes que eu sou o sacrifício e o sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado. Amém, amém. Assim, a palavra sempre vem ao profeta. Isso mesmo, sim, e ele o permitiu. Ele disse, isso mesmo, é-nos conveniente cumprir toda a justiça. Eu sou o sacrifício, devo ser lavado, está certo. Tu careces de ser batizado, amém. Mas deixa, porque assim é conveniente a ti e a mim que cumpramos toda a justiça. Aleluia! Homens e mulheres, é-nos tão conveniente como o povo pentecostal com a mensagem de Deus, que cumpramos toda a justiça e creiamos nele. É-nos conveniente cumprir toda a justiça. Notem, quando um profeta, então, ele foi direto à palavra. Quando disseram Jesus Nazareno, o qual foi profeta poderoso em obras diante de Deus e do povo, então, se ele era profeta identificado, então ele voltou e tomou as mesmas palavras que eles afirmaram que ele era. Não percam isto. Tomou o que eles chamaram que ele era, tomou a palavra escrita e se identificou como sendo isso. E mesmo assim eles não entenderam. Todavia, os chamaram de profeta. E aqui estava ele, um profeta. E ele foi direto à palavra e tomou a palavra e identificou seu próprio ministério. E disseram, esse é um bom sermão. Muito bem. Nosso coração ardia em nós. Foi isso. Será que poderíamos fazer o mesmo? Está escrito que iríamos fazer. Isso mesmo, portanto, iremos. Notem. Oh, que sinal de um verdadeiro profeta sempre direto à palavra. Embora não pudessem entendê-la, seu ensino era grande demais. E ora, oh, que coisa! Para onde vai esse tempo? Uns 8 minutos, hora de despedir. Notem, não consigo entender para onde esses 45 minutos vão tão rápido. Notem, olhem aqui. Ainda que não pudessem entender, ainda que vocês não possam, mas, por favor, façam o que eles fizeram. Eles o convidaram a entrar. Disseram, entra. Já declinou a orgia. Entra. É isso. É então, e só então, que ele pode se dar a conhecer quando você o convida a entrar. Você diz, não entendo. Ouvi isso ser explicado pela palavra, como essas coisas devem acontecer neste dia, mas eu não consigo entender. Mas mesmo assim, convide-o. Diga, entra, Senhor Jesus. Por que não faz isso agora mesmo? Veja, entra. Note agora, depois que disseram, ele agiu como se fosse passar adiante e deixá-los. Ele pode agir assim com você, mas ele não irá se você o convidar. Ele disse, foi continuando como quem ia para mais longe, e disseram, esta noite já declinou o dia agora. Vem e fica conosco. Então ele se virou e disse, muito bem, vou entrar. Assim ele entrou. Agora isso é o principal. Mesmo que você não tenha entendido a palavra, você é profunda demais ou algo assim, você não a entende, você está todo cheio de credos e esse disse isso, e isto e aquilo. E sua pobre mente é assim. Você não sabe o que pensar. Vou lhe dizer o que fazer. Faça como eles fizeram. Diga, entra, Senhor, e fica comigo esta noite. Podes entrar? Entra e fica comigo agora. E quando ele entrou, eles fecharam a porta. Notem como ele fez agora. Notem como ele se deu a conhecer a eles. Depois que a palavra pregada não o fez, a palavra pregada e a palavra identificada. E afirmaram que ele era profeta, e afirmaram ser seus discípulos.
E ele falou com eles o dia todo, e ainda não entenderam pela palavra pregada. Não, Senhor, eles não entenderam, mas uma vez lá dentro, uma vez que entraram, ele lhes abriu os olhos para quem ele era. Ele lhes abriu os olhos. Como ele fez isso? Fazendo algo como antes da sua crucificação. Ele lhes abriu os olhos e o viram realizar algo que o tinham visto fazer e que só ele faz. Ele é diferente de todos os outros homens. Uma vez que você o veja, não há homem que possa fazer o que ele faz, está vendo? E não fazem do jeito que ele faz. E ele sempre fez desse jeito e nunca muda. E Hebreus 13:8 está certo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma vez dentro, uma vez que ele entrou neles, então ele se identificou fazendo algo que ele, como sempre, fez. O mesmo que ele fez com a mulher junto ao poço. Notem, lá veio ela, muito arrogante, uma pequena mulher de má fama. Talvez a pobre moça tivesse sido jogada na rua para viver como pudesse, mas bem no fundo do coração, ela tinha uma semente predestinada ali. E aqueles sacerdotes e tal, eles tinham uma instrução, uma concepção. Para começar, ele disse isso. Mas esta pequena mulher, sua vida estava toda manchada. Bem aqui embaixo havia um pouquinho de luz, mas bem lá embaixo havia uma semente esperando. Está ouvindo? E tão certo quanto a luz pode incidir sobre uma semente que está germinada, ela viverá. Então, lá vem ela. Talvez estivesse atrasada com seu trabalho e, seja como for, ela não podia vir com as demais mulheres e ela, talvez uma mocinha bonita, carregava seu jarro de água no ombro e foi lá e começou a baixá-lo no poço. E ouviu este homem dizer, traze-me de beber. Ele começou a falar com ela e disse, vai buscar o teu marido e vem cá. Agora vejam, no fundo, ela sabia que esse era o sinal do Messias. Ela lhe disse, não tenho marido. Disse, isso mesmo, tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. Ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Não temos profeta há centenas de anos. Vejo que tu és profeta. Agora sabemos que estamos esperando pelo Cristo, o Messias ungido, e quando ele vier é exatamente o que ele será. Agora olhem, ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. Ela foi direto para a cidade. Ela não tinha direito de fazer isso segundo as leis deles. Uma mulher desse tipo, os homens não lhe dariam ouvidos, mas tentar impedi-la, como uma casa em chamas, num dia ventoso. Lá foi ela. Disse, vinde, vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o Messias? Agora lembrem-se, Jesus não repetiu isso. Ele nunca fez uma vez lá, mas disseram que toda a cidade creu nele por causa do testemunho da mulher. Pensem nisso. Oh, que coisa! Quando ela conhecia a promessa, o que o Messias seria, e quando viu essa promessa cumprida, isso lhe abriu os olhos. Estão vendo? Eles tinham sido fechados com o pecado, mas quando essa promessa, ela disse, isso é, o Messias fará isso quando vier. Ele disse, eu o sou. Seus olhos se abriram. Ela tem a vida eterna porque seus olhos se abriram. Os olhos de Pedro se abriram, de Natanael. Conversamos sobre isso ontem à noite. O que isto tem feito aos nossos olhos nestes dias, uma promessa cumprida, tem aberto os nossos olhos. Vemos em São João 14:12, Hebreus 13:8, São João 14:9. E vemos em Lucas 17, 27 e 28, e todas estas escrituras que foram prometidas, Malaquias 4, todas elas se cumprirem bem aqui diante de nós. O que isso fez aos nossos olhos? Se não os abrir, os cegará eternamente. Abre uns, cega outros. Estão vendo? Abre aos que, nestes últimos dias, o que ele prometeu fazer. Isto é o que ele disse que faria, restaurar a fé. O povo pentecostal, professos do Espírito Santo de Deus, que o Deus do céu abra seus olhos da tradição. Há um Deus vivo de uma promessa da Bíblia, que afirmamos crer no que ele disse que faria, a descendência real de Abraão, chamada a sair nos últimos dias, e Jeová desceria entre a carne do seu povo e faria exatamente como fez nos dias de Sodoma. Ouviram o noticiário esta noite, como que, neste mesmo estado, esqueci quantas centenas de professores de escola, foi provado serem homossexuais. Noticiário desta noite. Oh, está podre até o âmago. Tudo.
o governo, afirmam, e os oficiais do governo, há quase 40% deles que foi provado serem homossexuais. Meu escritório está cheio de cartas, mães chorando, com seus filhos vivendo com rapazes e é só o dia em que vivemos. Tudo. As nações estão ruindo, Israel está despertando, está em sua terra natal, a figueira está brotando. Oh, a igreja está adormecida em Laodiceia. E Jesus tentando conseguir alguma cooperação e nem consegue. Estão vendo? Ainda assim, contudo, o que a Escritura diz, a igreja continua cochilando num leito de mundanismo. Oh, igreja, se não consegue entender a palavra, apenas abra seu coração e veja se ele não se identifica como se identificou então, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Inclinemos a cabeça um instante. Pai Celestial, às vezes, talvez, não quero ser precipitado com as pessoas, não quero ser rude, mas, Senhor, como a expressão de um carpinteiro, como se pode fazer a tábua ficar firme, a menos que entorte a ponta do prego? Assim, rogo, Deus, que entendam que é só através do amor cristão que tentamos deixar isso bem claro. Talvez seja a visita de algumas pessoas aqui pela última vez que lhes será permitida. Talvez seja a última vez que nos encontremos. Esta cidade talvez nunca tenha outro reavivamento como este. Todavia, em algum momento estarão tendo um reavivamento, eles afirmam, e a igreja já partiu, já foi selada. A porta está... Noé estava na arca quando a porta se fechou atrás dele, 7 dias antes que a chuva viesse, para que ninguém pudesse entrar na arca. O mundo seguiu em frente da mesma forma. E algum dia pode ser o mesmo. Eles podem despertar para o que Jesus disse quando os discípulos disseram: "Por que dizem os escribas, é mister que Elias venha primeiro?" Jesus disse: "Ele já veio e vós não soubestes." Assim poderia ser a vinda e arrebatamento. Um dia destes entrarão na tribulação, dirão: "Pensei que a noiva ia." A igreja entrando na tribulação? Claro, a igreja entrando na tribulação, mas não a noiva. Por que isso deve acontecer primeiro? E então a palavra pode ser: "Ela já se foi. Vocês não souberam." Eles continuarão tendo igreja da mesma forma. Deus, permite que as pessoas esta noite, embora não entendam as Escrituras, isto talvez seja um enigma para elas, mas que cada uma diga: "Então, Senhor Jesus, tu que estás presente, entra e fica comigo. Eu tenho necessidade." E li na Bíblia que uma mulher tocou tua roupa e te viraste e lhe disseste qual era o problema dela e disseste que a fé dela a salvou. E li na Bíblia o seguinte, que tu agora és um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas e que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora entra no meu coração, Senhor, e revela-me. Embora eu tenha caminhado e te amado, mas de fato nunca vi isso acontecer. Assim, rogo, Deus, que faças isso por mim esta noite. Concede a essas pessoas, Pai, e que nossos olhos sejam abertos em toda a igreja e vejamos esse amável e doce Senhor Jesus ressuscitado, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede que nossos olhos sejam abertos por amor do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, para deixá-los sair no horário, eu não teria tempo de formar uma fila de oração aqui, embora talvez tenha um cartão de oração. Vocês não precisam estar aqui em cima. Deus é tão grande aqui quanto em qualquer lugar. Ele é, vocês acham, onipresente? Com certeza, ele é onipresente porque é onisciente. Agora, ele não é ele, sendo onisciente, conhece todas as coisas. Portanto, ele está em toda parte, sendo onisciente. Assim como a palavra predestinar é uma palavra ruim. Eu a usei minutos atrás e me contive, pois senti o Espírito voltar. Muitas pessoas não creem em predestinação. Predestinação é uma palavra ruim, é de fato presciência. Deus sabe antes quem vai e quem não vai, portanto, ele pode predestinar por sua presciência. É por isso que ele sabe quem irá e quem não irá. Estão vendo? Ele não quer que alguns se percam, mas sabe quem perecerá. Senão, ele não seria Deus. Ele tem de ser onipotente, assim como onipresente. Vejam, onisciente, onipresente, onipotente, infinito.
infinito. Se não é, ele não é Deus. Assim, ele conhece todas as coisas. Portanto, pode saber o fim desde o princípio, pois ele é a palavra. Agora, ninguém me conhece. Não vejo uma pessoa aqui que eu conheça, a não ser este rapaz aí. Se conheço este rapaz tempos atrás, você não tinha uma barba grande ou algo assim? Talvez eu lhes conte quando eu acho que é quem ele é. O rapaz sentado no banco da frente. Fora disso, não vejo uma pessoa que eu conheça. Não consigo ver um aí. Acabei de olhar. O rapaz sentado lá, chorando momentos atrás, enxugando os olhos. Pensei, parece aquele mesmo jovem para quem dei uma entrevista particular certa vez. E nem sei de onde ele é. Acabei de reconhecer seu rosto. Eu não... Estão vendo? Mas essa é a única pessoa que eu conheço aqui agora. Muito bem. Agora, vocês abrirão seu coração assim? Quantos de vocês estão necessitados de Deus? Levantem a mão, digam, estou necessitado, estou precisando. Não me importa quem ou o que você seja, levante a mão. Agora possa o Deus do céu, o qual ressuscitou seu Filho, Jesus Cristo, o qual, por meio da sua palavra escrita, estou tentando, por dom divino, identificar sua presença diante destas pessoas, para a glória delas, possa ele enviar o Espírito Santo sobre mim. À medida que, por este dom, eu me solto para identificar Jesus Cristo na carne humana, como Deus foi identificado em carne humana nos dias de Sodoma, cumprir sua palavra, que ele conceda em nome de Jesus Cristo. Agora todos reverentes, agora comecem a orar em seu coração. Senhor Jesus, vou abrir o coração e entra, e permite-me deixar toda a minha incredulidade do lado de fora. Então mostra-me o que fizeste antes da tua crucificação, então saberei que ressuscitaste dos mortos. Agora, não posso alcançar cada um de vocês, isso mesmo, mas alguns de vocês sem dúvida serão alcançados. E se alcançar um, como aquela mulher lá, o resto de nós, as pessoas em Sicar não precisaram que você fizesse isso com elas, elas creram. E se alguém, apenas uma mulher, um homem, um rapaz, uma criança, seja quem for, fosse identificado assim, se aquelas pessoas lá no passado que nunca o tinham visto e fomos ensinados assim, com certeza devemos crer. Está certo, irmãos? Isso faz sentido para todos vocês? Claro. É difícil quando está pregando assim, então vejam, são dois dons diferentes. Um é falar, o outro é ver. Agora creiam de todo o coração, cada um de vocês. Não duvidem, tenham fé em Deus. Comecemos olhando este lado aqui. Alguém olhe. Vocês teriam de ficar aqui de pé, todos os tipos de crença. Não sinta-se pressionado, veja, senão você passa por cima disso. É assim, é como uma parte de vocês, está vendo? Apenas relaxe e diga, bem, claro, essa é a palavra, eu creio nela. Aquele pequeno homem lá não me conhece, mas eu conheço Jesus. Ele disse a verdade sobre a palavra e creio nisso. Apenas faça assim, diga, estou enfermo e necessitado e tenho necessidade. Não posso curá-lo, e isto não o cura, mas apenas identifica. Não é de se admirar que vocês fiquem desconfiados. Vocês só veem um toque disto aqui, diz o que acontecerá e quem irá, onde e tudo a respeito. E nunca, nenhuma vez falhou, nas dezenas de milhares de vezes em torno do mundo. Quantos têm acompanhado e sabem que é a verdade? Levantem a mão. Estão vendo? Bem, que coisa! Estão vendo? Nunca, isso não pode ser nada mais além de Deus e ser tão exato assim. Vejam, pois é a promessa dele. Nunca pode falhar. Agora, isso não o cura, porque ele já fez isso. Ele está identificando que está aqui para cumprir essa promessa. Agora, se ele cumpriu essa promessa, ele cumpre a promessa de cura. Está certo, irmãos? Ele cumpre sua promessa de cura se ele cumpre essa promessa. É um sinal mais garantido. E se alguém estivesse aqui numa cadeira de rodas e eu o levantasse, poderia ser um bom caso de psicologia ou algo pequeno poderia fazer essa pessoa andar. Mas isso não consegue discernir os pensamentos do coração. Estão vendo? Isso é certeza. Saber o que você fez, quem você é e tudo sobre você. Isso requer Deus somente para ser perfeito toda vez. Aqui, eu gostaria de poder explicar isso. Não é necessário eu tentar explicar, não se pode explicar. Mas agora, se eu pudesse dizer esta palavra, algo dentro de mim passou para outra dimensão, entendem?
Estou olhando direto para aquela coluna de fogo que seguiu Israel pelo deserto. Quantos já viram a foto dela? Vejamos sua mão. Claro, estou olhando direto para ela. Está bem aqui, olhando direto para ela. Âmbar, de aparência verde amarelada, girando. Vejo uma mulher aparecendo. Ela está sentada bem aqui, sim, olhando direto para mim. E está sentada bem aqui, olhando direto para mim. E ela sofre, ela está orando por uma doença que tem. É uma doença no sangue. É diabetes. Isso mesmo. Isso mesmo. Ambos, vocês dois, onde aqueles rapazes estão sentados ali que são aleijados. Vocês têm diabetes. Levantem a mão. Estão vendo? Agora, o que é isso? Você estava pensando nisso, não estava? Tentando abrir o coração. Agora vejam, ele entrou e fez exatamente como antes da sua crucificação. Agora, vocês não me conhecem, não é? Nenhum de vocês me conhece. Se está certo, levantem as mãos se não me conhecem. Muito bem, muito bem. Vocês não me conhecem, então teve de ser ele, pois eu não os conheço. Teve de ser ele. Se crerem nisso de todo o coração, Deus o manifestará. Todavia, vocês precisam crer. Aqui, há um homem que sussurrou, disse algo a alguém. Ele está sentado bem aqui, olhando para mim, meio corpulento, de camisa branca. Não nos conhecemos, Senhor. Está certo? Ele está sentado bem ao seu lado, um ali. Não, está atrás do Senhor. Não, atrás do Senhor. É o homem de camisa branca. Apenas fique em seu lugar. O Senhor creia. O homem de camisa branca. Se Deus é o Senhor. Sim, Senhor, olhe em volta. Se Deus me disser qual é o seu problema, o Senhor crerá que Ele o curará? O Senhor tem problema de coração. Se está certo, levante a mão. Muito bem. O Senhor aceita a sua cura? Agora, há um homem bem aqui que levantou a mão em algum lugar bem aqui. Está neste pequeno... O Senhor crê que sou servo de Deus, seu profeta? Crê? O Senhor também está sofrendo de problema cardíaco? O Senhor também tem artrite. Essa é sua esposa sentada ao seu lado. E ela sofre de artrite e também está tendo tonturas. Se está certo, levante a mão. Isso mesmo. Vocês creem que posso lhes dizer quem são? Senhor e Senhora Jones. Se podem crer, creiam agora e sejam curados. Creiam de todo o coração. Agora, sou desconhecido de vocês. Tenham fé em Deus. Não duvidem, apenas creiam. Aqui está sentado um homem meio grisalho, sentado bem aqui na extremidade, cabelo penteado de lado. Ali está aquela luz. Sim, Senhor, o Senhor estava em sua cadeira. O Senhor crê que sou profeta de Deus, servo dele? O Senhor crê que a rinite alérgica o deixará e ficará bem? Crê? Levante a mão. Agora sou um completo desconhecido. Era sobre isto que o Senhor estava orando. O homem ao seu lado também levantou a mão porque creu. Bem, o que? Ele não tem rinite, mas tem artrite. Isso mesmo. Isso mesmo. Acene com a mão, Senhor. Isso mesmo. Agora eu lhe pergunto, o Senhor crê? A única coisa que tem de fazer é ter fé. Esta senhorinha sentada bem aqui no final, a senhora crê de todo o coração? A senhora crê que esse problema de estômago a deixará? Crê? A senhora tem grande preocupação no coração, não tem? É por sua filha. Ela não está aqui. A senhora crê que posso lhe dizer onde ela mora? Mora na Califórnia. Tem uma sombra escura sobre ela. Ela vai morrer se algo não for feito, pois a sombra da morte por câncer a cobre. Se está certo, levante a mão. A senhora crê que posso lhe dizer quem a senhora é com a ajuda de Deus? Jesus disse a Simão quem ele era. Está certo? Senhora Ackerman, isso mesmo, levante a mão. Certo. Uma senhorinha missionária sentada aí ao seu lado, ela também está preocupada com algo. Isso mesmo, orando por uma amiga esgotada. A senhora, está certo? E a senhora é missionária. Creia de todo o coração. Não a conheço, nunca a vi, mas isso é verdade. A senhora sentada atrás da irmã, de cabelos grisalhos, com problema de estômago, a senhora crê que Deus a curará disso? Também pode receber isso. Vocês creem de todo o coração? Estão vendo? O que é isto? É o identificado. Agora, a palavra disse que sim. Agora aqui está ele entrando no coração de vocês e se revelando como ele fez. Não foi justo o que ele fez antes da sua crucificação? Levantem a mão. Então ele ressuscitou dos mortos. Vocês creem? E agora, se estão em sua presença divina, estão seus olhos abertos agora para reconhecer...
que o próprio Deus, diante do qual se apresentarão no dia do juízo, está bem aqui entre vocês agora e sabe tudo o que vocês estão pensando? Poderiam inclinar a cabeça agora? Estão pensando nele? Gostariam que ele fosse seu Salvador? Se gostariam, poderiam se levantar para fazermos uma oração. Vocês que querem que ele seja seu Salvador, levantem-se para fazermos uma oração. Deus o abençoe, Senhor. Deus a abençoe, Senhora. Deus a abençoe, Senhora. Deus os abençoe. Vejam só, agora levantem-se. Só um momento para que eu possa orar por vocês. Levantem-se. Quero aceitá-lo como meu Salvador. Na divina presença do seu ser agora, quero aceitá-lo como meu Salvador. Haveria mais alguns? Creio que há. Portanto, queiram ficar de pé. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Façam isso agora, vejam. Não esperem até amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje ele é seu Salvador. Amanhã ele pode ser seu juiz. Entendem? Então agora, se ele está falando ao seu coração, da mesma forma que você abriu o coração, Deus abençoe você. Você, isso mesmo. Continuem de pé. Se creem de todo o coração, querem aceitá-lo enquanto estão em sua presença? Querem fazer isso? Querem aceitá-lo como seu Salvador? Será que, se aceitarem, enquanto colocam a mão sobre o coração assim, cada um de vocês, orem agora à sua própria maneira. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E então, quando fizerem isso, quero que vocês daqui a pouco venham aqui e testifiquem que o aceitaram como seu Salvador. Pois se vós testificardes de mim diante dos homens, eu testificarei dele diante de meu Pai e dos santos anjos. Se vos envergonhardes de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai e dos santos anjos. Agora notem, lembrem-se, ele conhece o seu coração. Ele provou isso. Ele é a palavra. Agora quero que façam isso em breve. Quero que agora o aceitem enquanto oramos. Senhor Jesus, quando essa luz estava se movendo em volta das pessoas, visões estavam aparecendo sobre as pessoas. De repente, ela parou e voltou. E tu me disseste para fazer isso. Obediência é melhor do que sacrifício. E, Senhor Jesus, este grupo de pessoas, muitas delas estão crendo em Ti agora mesmo. Elas estão Te aceitando como seu Salvador. Elas creem, elas sabem que é verdade. Elas estavam bem aqui quando aconteceu e sabem que Tu ressuscitaste dos mortos e ainda estás vivo. E sabem que estamos indo para o juízo para nos encontrarmos contigo no tribunal de Cristo. E queremos perdão, Senhor. Tu disseste na Tua própria palavra, vou citar, Pai, só para que saibamos. Tu disseste, quem ouve as minhas palavras? É exatamente o que temos falado esta noite. E crê naquele que me enviou, tem presente a vida eterna e nunca entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora essa é a Tua palavra, Senhor, tal como João 3,16 e todo o resto da palavra. Tu disseste quem crer, aquele que me confessar, repetindo. Ele disse diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos, mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, dele me envergonharei diante do meu Pai e dos santos anjos. Agora em Tua divina presença, pois viestes esta noite e estamos todos aqui, crentes cristãos. Sentimos a presença do Teu grande ser, esse grande, augusto sentimento da deidade, ou Deus movendo-se entre nós. Não é de se admirar, Senhor, que segue os olhos do incrédulo, que não crê na palavra, e como abre os olhos dos que creem. Agora Tu abriste os olhos destas pessoas, revelando-te a elas. Agora, Senhor, abre o coração destas pessoas e faz Tua morada nelas, Pai. Elas são Tuas, eu as entrego a Ti. São troféus da Tua palavra as chamou e Tua palavra identificou-se a elas. E agora elas se identificaram, levantando-se para dar testemunho de que querem que Tu perdoes os seus pecados. Tu disseste, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não falhará. Elas são Tuas, Senhor. Elas pertencem a Ti. Em nome de Jesus Cristo eu requeiro cada uma delas. E Teu nome será louvado por isso. Que sejam incluídas na noiva, que vão na ressurreição.
E se eu nunca conseguir falar com elas na terra, ou apertar suas mãos, ou tiver o privilégio de batizá-las em batismo cristão, possa Deus, naquele dia, quando tudo terminar e nos sentarmos à ceia das bodas, possa eu ter o privilégio de olhar do outro lado da mesa e elas dizerem: "Oh, ora, foi em Tampa, Flórida, aquela noite, irmão Branham, que me levantei." E eu diga: "Agora, aqui está ele." Vejam, ele é o mesmo. Concede, Senhor, guarda-os com a tua graça, em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. E podem sentar-se. Só uns minutos, vamos chamá-los para vir aqui e dar identificação do seu teste. Agora, vocês que ficaram de pé, vocês que se levantaram enquanto orávamos, vocês testemunharam outra coisa, que fizeram o certo e creram que Ele é o Filho de Deus, e vocês agora o aceitam como seu Salvador pessoal? Levantem a mão, digam: "Eu o aceito agora." Deus os abençoe. Parece 100%. Agora, eu o aceitei como meu Salvador. Agora, seu próximo passo é ser cheio do Espírito Santo. O irmão tem um lugar para isso? Não tem, irmão? Uma sala para isso? Aqui. Sim, Senhor. Eles os convidarão a entrar no minuto. Agora, para encerrar a fila de oração, paremos. Agora, não fiquem se movendo. Vejam, toda vez que se movem, isso interrompe o Espírito de Deus, entendem? Agora não se movam. Aqui estou, atrasado de novo. Imponham as mãos uns nos outros, então, e imponham as mãos uns nos outros e orem uns pelos outros. Agora, é isso. Cada um de vocês é crente. Oh, não é? Não se sentem bem? Digam amém. Não sentem agora que estão na presença de Deus esse sentimento doce e humilde? Que nossa alma nunca se deixe levar tanto pelo mundo e tal, quando esse amável e doce sentimento do nosso grande Messias, Jesus Cristo, entre nós agora na forma do Espírito Santo. O mundo não sabe nada disso, mas nós o conhecemos, nós o vimos identificar-se. Lembrem-se, nos dias de Abraão, esse Deus que estava em carne humana, ele nunca desceu lá para Sodoma. 2 pregadores desceram lá, mas ele não. Ele ficou com a igreja eleita e chamada a sair. É para isso que sua mensagem era. Não é maravilhoso que ele venha a nós hoje? Nós nos vemos identificados como a descendência real de Abraão, o qual, de costas para a tenda, disse o que Sara estava pensando. O mesmo veio aqui esta noite, faz a mesma coisa em carne humana. Jesus disse que aconteceria nos dias em que o Filho do Homem for revelado. Agora ele disse a seguir: estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos nos enfermos, eles sararão. Agora, com as mãos unidas, os corações unidos, inclinemos a cabeça agora e oremos pelos enfermos. Nosso bondoso Pai Celestial, trazemos a Ti esta audiência que espera, e nesta presença divina, ó Deus, não é de se admirar que aqueles discípulos, Cleopas e seu amigo, tenham levado o dia todo para chegar a Emaús, mas logo estavam de volta. Eles estavam com os demais discípulos. Eles não vieram discutir seus pontos de vista religiosos, mas vieram porque ouviram. Eles o tinham encontrado. Eles o ouviram pregar e ouviram identificar-se que ele era o Cristo ressuscitado. Tu és a palavra. A palavra foi pregada, a palavra foi manifestada. A palavra discerne os pensamentos que estão no coração. Ela diz que sim, e estamos convictos quanto eles estão. Senhor, tão convictos quanto eles estavam. Vemos o sinal da ressurreição e sabemos que é uma identificação de Ti, revelando-te como Tua igreja, e a palavra tem de ser uma, pois marido e mulher são um. A noiva e a palavra se tornam uma. Ó Deus, quando a vemos entre nós, como nos regozijamos nela, e vendo os mesmos atributos, a mesma foto sendo tirada cientificamente. O anjo do Senhor, que tirou Israel do Egito e os levou para a terra prometida, se fez carne e habitou entre nós, subiu ao alto. Ele disse: eu venho de Deus e vou para Deus. Meses depois, eis que ele esteve no caminho de Damasco com Saulo, quando o derrubou. E Saulo, vendo essa mesma coluna de fogo, disse: Senhor, quem és? Ele disse: eu sou Jesus,
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ó Senhor, vemos, 2000 anos depois, que aqui está ele, cientificamente comprovado, e comprovado pela fé na igreja, e fazendo o mesmo que ele fez para identificar as Escrituras exatamente para este dia. Não descremos mais, Senhor. Nós cremos. Ajuda a nossa incredulidade, que nosso coração se solte, que a doença perca seu poder. Esses crentes estão com as mãos uns sobre os outros. A oração da fé está sendo feita agora mesmo. Ela salvará o doente e Deus o levantará. Satanás, liberte esta audiência. Em nome de Jesus Cristo, solte-os para que fiquem livres de enfermidades e doenças para a glória de Deus. Agora fiquem concentrados, comecem a orar, orem à sua própria maneira. Imponham as mãos uns nos outros agora, continuem orando, digam Senhor Deus, do seu jeito agora. Eu orei por vocês, agora orem uns pelos outros. Ponham as mãos em seu próximo aí, digam Senhor, cura esta mulher, cura este homem, eu creio. Requeiro isso para eles, eles estão requerendo para mim. Eu creio que tu estás aqui. Ora, seria insensível não crer nisso. Creiam de todo o coração. Que o Senhor Deus cure cada um de vocês. Orem em voz alta e creiam que o Senhor cure cada um de vocês da planta dos pés até o alto da cabeça. Amém.